A lição de Jó, quando o homem aprende a não fazer troca com Deus, no silêncio da terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Rico, respeitado, pai de uma grande família, dono de vastas terras e muitos rebanhos. Mas mais do que suas posses, o que o distinguia era sua integridade diante de Deus. Jó era justo, o tipo de homem que orava não apenas por si, mas também pelos filhos, pedindo perdão por pecados que eles talvez nem tivessem cometido. Era um homem de fé genuína. Ou assim parecia. Mas o que Jó ainda não sabia é que a fé verdadeira não se mede na abundância, e sim na perda. Não se revela no conforto e sim no caos. E foi nesse ponto que começou o maior teste de sua vida. Certa vez nas alturas, houve uma conversa misteriosa. Satanás se apresentou diante de Deus e lançou um desafio. Jó te teme por nada? Não é porque o cercaste de bênçãos? Tira tudo o que ele tem, e verá se ainda te louvará. E Deus, conhecendo a profundidade da alma humana, permitiu a prova, não para destruir Jó, mas para revelar a essência da sua fé. Em um único dia, Jó perdeu tudo: seus bois, suas ovelhas, seus servos, e por fim, seus filhos. A dor era imensurável. O homem mais próspero da região se via agora cercado de cinzas, com o coração despedaçado, sem entender o porquê de tamanha tragédia. Mesmo assim, Jó não blasfemou. Rasgou suas vestes, se prostrou em terra e disse: No saí do ventre de minha mãe, e no voltarei, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o inimigo não desistiu. Feriu-lhe o corpo com chagas dolorosas, da cabeça aos pés. E Jó, sentado sobre cinzas, coçava suas feridas com um caco de cerâmica. A esposa, tomada pelo desespero, o olhou e disse: Ainda conservas tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: Falaste como uma louca. Receberemos o bem de Deus e não receberemos também o mal? Aqui está o coração da história. Jó estava desaprendendo a fazer trocas com Deus. Durante toda a sua vida, ele havia servido ao Altíssimo com sinceridade, mas inconscientemente esperava que sua fidelidade fosse uma espécie de seguro contra a dor. Era como se dissesse: Sou bom, logo, mereço o bem. Mas Deus não é uma moeda de troca. E a fé não é um contrato de recompensas. Ela é um estado de entrega menos pura e sem condições. Os amigos de Jó vieram visitá-lo, e em vez de consolo, trouxeram julgamentos. Diziam: Você deve ter pecado, Jó. Deus é justo. Se você está sofrendo, é porque merece. Mas Jó sabia que não era assim tão simples. E no meio de suas dores, ele começou a questionar Deus. Quis entender o porquê. Quis uma explicação lógica para o caos. Mas o que recebeu foi o silêncio de Deus. E esse silêncio foi a ferramenta divina para forjar nele uma nova consciência. Porque há momentos em que Deus não responde com palavras, mas com presença. Ele não explica o sofrimento. Ele o transforma. O que Jó não percebia é que estava sendo lapidado. A dor estava queimando suas ilusões, até que restasse apenas a essência da fé, uma fé sem barganhas, sem trocas, sem expectativas. Depois de longos diálogos e lamentos, Deus finalmente falou com Jó, mas não com justificativas. Falou com poder e grandeza. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Foi como se o Criador dissesse: Jó, você não precisa entender tudo, você só precisa confiar. E ali, naquele instante, Jó percebeu que o verdadeiro relacionamento com Deus não nasce da lógica, mas da rendição. Ele se curvou e disse: Antes, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa frase resume toda a transformação. Jó deixou de ser um homem que cria porque tudo dava certo, para se tornar um homem que cria, mesmo quando tudo dava errado. E esse é o ponto de virada espiritual que muitos de nós ainda precisamos aprender. Quantas vezes oramos esperando algo
em troca. Quantas vezes dizemos: Senhor, se me abençoares, eu te servirei. Mas Deus não quer servos que negociam menos. Ele quer filhos que confiam. Quando Jó aprendeu isso, a vida voltou a florescer. O porque ele mereceu de novo, mas porque estava livre da troca. Seu coração agora era puro, seu amor era genuíno, e sua fé inabalável. E então, Deus o restaurou, não apenas dobrando suas posses, mas multiplicando sua sabedoria, compaixão e paz interior. Porque o propósito da prova nunca foi tirá-lo de cena, mas tirá-lo de si mesmo. Fazer com que Jó visse Deus, não como um juiz que recompensa ou pune menos, mas como um pai que educa, molda e salva. E no final, Jó entendeu. Fé não é uma troca, é uma entrega. Não se trata de dar para receber, mas de amar, mesmo sem entender. De confiar, mesmo no escuro. De permanecer, mesmo em silêncio. Essa é a lição que atravessa os séculos, a lição que separa os religiosos dos espirituais, os que buscam bênçãos dos que buscam o abençoado. Jó perdeu tudo para ganhar o essencial, a consciência da presença de Deus. E quando o homem aprende isso, nenhuma perda é capaz de destruí-lo. Pois quem não faz troca com Deus, vive em comunhão com Ele, e descobre que a recompensa é o próprio Deus.